Olá. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Tudo começa ali na beira do lago da Galileia, né? Jesus está ensinando, a multidão toda apertada, e aí para conseguir falar melhor, ele entra no barco de um pescador, Simão, pede para afastar um pouquinho da margem e de lá continua a ensinar. Depois de falar com o povo, ele vira para Simão e diz: "Olha, leva o barco para onde é mais fundo e joga as redes." Mas Simão está meio cético, né? Ele fala: "Mestre, a gente trabalhou a noite inteira e, assim, não pegamos nada. Mas, já que o senhor está mandando, tá bom, eu vou lançar." É, é fascinante isso, porque é obediência indo contra, tipo, toda a lógica profissional dele, né. Um pescador experiente como Simão, ele sabia que não era hora de pescar ali. Mesmo assim, ele confia na palavra de Jesus. E o resultado? Bom, é extraordinário. Uma quantidade de peixe tão absurda que as redes começam a rasgar, precisam até chamar o outro barco para ajudar. Que coisa! E o mais interessante é a reação do Simão Pedro. Não é tipo: "Oba, peixe!" Mas ele cai de joelhos e diz: "Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador." Ele e os sócios Tiago e João ficam, assim, assustados mesmo. Exato. Essa consciência da própria pequenez diante do sagrado, do divino, é uma resposta, bem comum na Bíblia. E Jesus, em vez de se afastar, o tranquiliza e dá uma nova missão, né. Não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens. E ali eles largam tudo e seguem Jesus, uma virada total. Uma mudança radical mesmo. E essa demonstração de poder de Jesus não para por aí. Logo depois tem a cura de um leproso. O homem chega coberto de lepra e implora: "Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar." E Jesus faz algo assim impensável para a época. Ele toca no homem. Toca e diz: "Eu quero, seja purificado." Na mesma hora, a lepra desaparece. Esse toque é muito significativo, quebrava barreiras sociais e religiosas enormes. Leprosos eram impuros, isolados, ninguém tocava neles. Jesus não só cura a doença, mas ele restaura a pessoa com esse toque. E é interessante que ele manda o homem seguir a lei e se apresentar ao sacerdote. Mas, claro, a notícia se espalha. Lucas também faz questão de notar que, mesmo com a fama crescendo, Jesus procurava lugares mais isolados para orar. Um contraponto importante. Verdade. E a intensidade só aumenta. Tem a cena do paralítico. Numa casa lotada, cheia de fariseus, mestres da lei observando tudo, os amigos do paralítico não conseguem entrar com ele. O que eles fazem? Sobem no telhado, abrem um buraco e descem o homem de maca, bem na frente de Jesus. Imagina a cena. É incrível a fé desses amigos, né? O texto até diz que Jesus viu a fé deles. E aí, o que ele diz primeiro, antes de curar, choca todo mundo ali. Ele fala para o paralítico: "Amigo, os seus pecados estão perdoados." Nossa, isso causa um rebuliço silencioso, né? Os líderes religiosos pensando: quem esse cara pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Exato. E Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, joga a pergunta de volta. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? E para provar que ele tinha sim autoridade aqui na terra para perdoar pecados, ele olha para o paralítico e ordena: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." E o homem levanta na hora, curado. Uhum. Essa conexão direta entre perdão dos pecados e a cura física é uma declaração muito forte da identidade dele, da autoridade divina dele. O milagre visível confirma a palavra invisível do perdão. Poderoso. E logo depois, Jesus continua quebrando padrões. Ele vê Levi, um coletor de impostos que era uma profissão assim muito mal vista, associada à corrupção, à colaboração com Roma. Jesus simplesmente diz: "Siga-me." E Levi larga tudo na hora, segue Jesus e ainda dá um banquete para ele em casa, convidando um monte de outros coletores e gente considerada pecadora. E claro, vêm as críticas. Os fariseus e mestres da lei vão reclamar com os discípulos. Ei, por que vocês comem e bebem com essa gente? A resposta de Jesus é fundamental para entender a missão dele. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele vai onde a doença está. Faz todo sentido, conectando com o perdão,
que ele tinha acabado de oferecer ao paralítico. Ele busca quem a sociedade marginaliza. E para fechar o capítulo, surge uma questão sobre jejum. Perguntam por que os discípulos de Jesus não jejuam como os de João Batista ou os dos fariseus. E Jesus usa uma analogia bem interessante, a do casamento. Ele diz: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Ou seja, agora é tempo de festa, de celebração pela presença dele. Mas ele avisa: dias virão em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. E aí ele emenda com duas parábolas curtinhas, mas muito importantes. Ninguém tira um remendo de roupa nova para colocar numa roupa velha, porque rasga a nova e não combina com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odres velhos, aqueles sacos de couro, né? Isso. O vinho novo, ao fermentar, expande. Se o odre for velho, já ressecado, ele não aguenta a pressão e arrebenta. O vinho se perde, o odre também. Entendi. Então, a ideia é de incompatibilidade. O que Jesus traz não cabe nas estruturas antigas. Exatamente. É mais do que incompatibilidade. É uma declaração de que a novidade que ele representa é tão radical, tão transformadora, que exige recipientes novos. Não dá para só remendar o sistema antigo. Precisa de uma mentalidade nova, um coração novo, estruturas novas para receber esse vinho novo. Uau! Então, resumindo esse capítulo 5, a gente vê Jesus demonstrando uma autoridade impressionante sobre a natureza, sobre doenças, até sobre o pecado. Ele chama seguidores improváveis, como pescadores e coletores de impostos, e desafia constantemente as normas sociais e religiosas da época. Sim. E a reflexão que fica, especialmente com essa imagem final do vinho novo e dos odres velhos, é essa, né? O quanto a gente talvez se apega aos nossos odres velhos, nossos hábitos, tradições, zonas de conforto, e como isso pode nos impedir de receber ou de viver plenamente a novidade transformadora que, de alguma forma, nos é oferecida. Onde precisamos de odres novos hoje? Fica aí a provocação.